Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha como uma atuação pode mudar todo um posicionamento de um clube durante a janela de transferências. O Chelsea diz: não estamos contratando goleiros, confiamos perfeitamente em Robert Sanchez e em Mike Penders, que é o reserva, que infelizmente nunca ganha espaço, né? O Sanchez ele deve ter um papo de bastidores incríveis, né? Ou deve ser o check nos treinos, porque nos jogos a gente vê e o Robert Sanchez é bem limitado e a gente tá vendo aí a situação contra o Fulham, porque o Chelsea podia ter tido uma atuação um pouco mais tranquila. O Chelsea foi o melhor time no jogo, mas as falhas do Robert Sanchez colocou o Fulham no jogo. O gol que ele sofre, o primeiro, era 3% de chance de ser gol, segundo a regra do expected goals, que é um negócio grotesco. Um goleiro tá tão mal posicionado para defender aquele chute, e aí no final, gol do Fulham. E aí a gente teve a mão de alface dele no segundo gol do Fulham, dando um rebote ridículo e obviamente proporcionando alguns Gonzalo Garcia a chance de descontar o placar. Depois disso, o Chelsea acabou ali se segurando definitivamente com bastante pressão do Fulham em alguns momentos, né? Tipo, não foi fácil, não foi tranquilo, né? Mas, assim, conseguiu sustentar a vitória, mas fica nítido que o Chelsea nessa temporada, tendo um calendário livre do futebol europeu, a única vantagem é força total para disputar a Premier League. A Premier League vai ser 100% da força o tempo todo. Isso é bom, é a possibilidade de conquistar um título da Premier League, considerando que o Arsenal vai ter um calendário muito mais cheio, vai ter que jogar a Premier League e a Champions League em força total, só que isso exige você rotacionar o elenco, você tem que fazer trocas o tempo todo. Isso pode ser um problema tanto para desgaste físico dos jogadores, como também para essa questão da rotação dos atletas. Algumas vezes o encaixe sai um pouco do lugar. Então, assim, o Chelsea tem uma vantagem de não estar classificado para competições continentais. Mas isso só vai ser capitalizado se o time tiver segurança. Robert Sanchez é o oposto de segurança. Ele é instável. Ele pode ter atuações maravilhosas, como teve contra o PSG na decisão da Copa do Mundo de Clubes, mas ele tem atuações como essa do Fulham recorrentemente. Ele vai ser, assim, 8,80. Uma hora catando muito bem, uma hora catando muito mal. O Chelsea não pode se dar o luxo para isso. A última vez que o Chelsea foi campeão da Premier League foi num contexto parecido com o dessa temporada. Temporada ruim, 2015, Mourinho, Hiddink, aquele trabalho do Mourinho que foi terrível no final, termos horríveis para a separação do técnico e do clube, ainda mais considerando toda a história que ele tinha no Chelsea. E aí o que acontece? A gente tem uma temporada que o Chelsea vai naufragando no campeonato, e aí no ano seguinte chega o Antônio Conte, que é um técnico que todo mundo sabe o currículo que ele tem, tudo que ele já fez. E assim, ele foi campeão da Premier League, mas a gente tem que lembrar, por mais que não fosse o melhor elenco da história do Chelsea, quem era o goleiro naquela temporada? Courtois. Antes era o Cech, aí o Courtois acabou virando o titular do Chelsea. E assim, o Courtois, ele foi lá, ficou pouco tempo, acho que foram só 2 temporadas, e o Chelsea acabou perdendo o Peter Cech. E a questão é, o Courtois, ele fez o trabalho dele ali, catando pelo Chelsea naquelas 2 temporadas, mas naquela temporada com o Conte, a primeira, ele foi muito bem. E ele passa muito segurança. Ninguém tá aqui para questionar isso. O Courtois passa segurança. Você vai comparar Courtois com Robert Sanchez? Não faz sentido. E o Robert Sanchez, ele não te passa essa segurança e ele tem estabilidade nesse cargo de goleiro do Chelsea há muito mais tempo do que deveria. São anos do cara ali sendo isso. Tipo, a gente já sabe o que esse cara é. Ele não é um goleiro de potencial, jovem, que vai se desenvolver e vai deixar essas falhas para trás. Ele é um goleiro mediano, instável e que acredita ser melhor do que ele realmente é. Porque a confiança que ele tem com o jogo de pés, que é muito fraco, é um negócio assustador. Então, assim, o Chelsea precisa de gente que traga mais segurança. E aí entra o Emiliano Martinez. Porque o Emiliano Martinez, ele é um goleiro de 33 anos, é uma personalidade difícil, evidentemente, mas é um goleiro que passa muito mais segurança. Ele é muito mais convincente como goleiro. E a verdade é que o trabalho dele lá na seleção da Argentina foi espetacular. O trabalho dele no Aston Villa não é nada ruim. Então, assim, e a idade dele, ter 33 anos, para mim definitivamente não é um problema. É uma idade que dá pra gerenciar, ainda mais pensando na posição de goleiro. E a verdade é, ele é um goleiro que vai dar ao Chelsea mais chances. Tipo, ele é o nível do Courtois? Não, mas ele é um goleiro decisivo. Ele é um cara que cresce em jogo grande. Ele é um goleiro que não foge das responsabilidades e raramente vai falhar toscamente como o Robert Sanchez faz. Esse é o ponto. Olha para as Copas do Mundo que esse cara catou com a Argentina. Lembre-se de uma falha clamorosa do Emiliano Martinez. Você não acha? O Robert Sanchez já liderou o campeonato da Premier League em gols sofridos por erros. Assim, ele chegou a estar com 5, que era mais do que o segundo, terceiro, quarto somados. Aí não dá, não dá para sustentar um campeonato com um goleiro que falha desse jeito.
Então, o Chelsea precisa de um goleiro. O Emiliano Martinez está a 10 milhões de euros, uma bagatela, preço baixíssimo. Isso ajuda, quem sabe, o Chelsea até a se livrar do Nicolas Jackson para Aston Villa e mata 2 coelhos com uma cajadada só. A questão é, o Chelsea precisa de segurança. E aí, a minha ideia é, contrata o Emiliano Martinez e o Robert Sanchez é negociado aí, tipo, não sei se há tempo nessa janela para negociá-lo, mas a questão é o Emiliano de titular e o Penders para assumir a titularidade depois. Porque se você contrata o Emiliano Martinez, é para ele ser o titular, não é para ele ser o reserva, e o Robert Sanchez como plano B não funciona. Tipo, você quer dar isso pro goleiro mais jovem, de maior potencial, e o Penders é esse cara. Para mim, o Penders já deveria ser o titular. Infelizmente, não é. Então, assim, o Robert Sanchez já teve suas chances e o Chelsea tem que seguir em frente. Ele não é um goleiro que traz segurança, ele não é um goleiro confiável, ainda mais pensando em Big Six. Talvez para o médio escalão ele pode funcionar para uma outra equipe, mas para o Chelsea, tipo, para um time que tem pretensões de ganhar grandes títulos, olha, eu não acho isso confiável de maneira alguma. Por mais que assim, o Chelsea tenha sido campeão com o Robert Sanchez no gol, a Conference, a Copa do Mundo de Clubes, ok, conseguiu esses títulos, mas a verdade é, você tem outros elementos para ganhar esses títulos do que além do Robert Sanchez. Em outros casos, ele foi muito mais um problema do que uma ajuda. E, a meu ver, assim, o Chelsea não é um time para ficar se contentando com opções nota 6. Tipo, com o dinheiro que o time tem que estar com um jogador seguro, no mínimo, para a posição como goleiro, posição crítica, ele é a última linha de defesa. O Chelsea não pode se contentar com qualquer coisa. E ele era o terceiro goleiro do Brighton quando foi contratado. Então, assim, vamos ver o que vai sair disso, mas para mim, assim, Robert Sanchez não dá, né? Tipo, e citando aqui os títulos, a Conference League é uma liga de nível muito baixo. O Chelsea era disparado o time que estava mais forte, é tipo o seu Madruga lá naquela escola do Chaves, né? É um monte de criança e um adulto. E a Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, sim, ele foi muito bem naquele jogo contra o PSG, mas vamos lembrar assim, que o Chelsea, a caminhada até a final, não foi o nível mais forte de todos. Benfica nas oitavas, que foi na prorrogação. Aí você teve quartas de final com o Palmeiras, a semi o Fluminense, e aí na final o PSG, onde teve aquela atuação fantástica. E ali ele catou muito bem. Mas assim, esse jogo em si não pode justificar o Sanchez durante toda a passagem dele. Ok, teve uma grande atuação num jogo muito grande. Mas é isso. Tipo, eu não vou também ficar aqui enumerando também as várias atuações ruins que ele teve, além dessa do Fulham, porque não é só essa, porque o vídeo vai ficar longo demais. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.